Fala pessoal, muito boa tarde. Tá começando agora o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro no meinho do dia. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje. Bolsonaro afirma que vai determinar retorno à bandeira tarifária normal na conta de luz. Banco Central aponta que a atividade econômica no Brasil tem contração acima do esperado em agosto. Vendas no varejo nos Estados Unidos têm alta inesperada em setembro, apesar da escassez. Tudo isso e muito mais, agora no BMC Estoque. E a gente começa o estoque com a dona dessa voz aí que você acabou de acompanhar. Boa tarde para minha companheira de bancada, Rana Beltrão. Boa tarde para você, Rana. Nossa, quanta animação! O nome disso é sexta-feira. Sextou, gente. Sextou aqui na BMC News, sextou aqui no BMC Stock. Boa tarde também para você, Daniel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando desde cedinho. Que a gente, é claro, vai trazer muita informação, os principais assuntos que estão dominando o mercado, que estão movimentando o mercado também nesta tarde de sexta-feira. E a gente vai comentar vários assuntos também com o nosso convidado. Hoje a gente conversa com o Gilvan Bueno, gestor educacional da Orama, e também tem os gráficos do dia com o Alex André, que hoje analisa os mercados americanos e também o mercado chinês, né, Dani? É isso aí, Rana. A gente vai começar então com os números do mercado financeiro nesta sexta-feira. Vamos ver como é que está o Ibovespa. Nesse momento está subindo aqui 1,25% aos 114.599 pontos. Esse daqui que é o Profit Pro da Nelogica. A gente vendo aqui para os positivos e negativos nesta sexta-feira. Hoje eu deixei ele misturado aqui. A gente não separou, deixou tudo misturado. Vamos para as maiores altas aqui nesse momento. Petri 4, Petrobras está quase estável aqui, ó, tá vendo? Tá dando uma piscada aqui, ele tá estável já. A Vale subindo 1,83%, Itaú Unibanco 2,07%. Pão de Açúcar subindo 14,85%. O Banco do Brasil aqui subindo 4,35%. Também tem Suzano Papel 2,93%. O B3 está subindo 3,61%. Vindo para cá a gente tem Magalu 3,18%, Americanas S.A. 5,60%, Interbanco BID 11 com 1,38%, Companhia Siderúrgica Nacional subindo 2,51%. Que mais? Os em Minas 1,84%, BID 4 agora 1,04%. Quem mais? Via subindo 1,62%. Mais para cá no nosso mapa aqui tem Ambev subindo 0,52%. Que mais? Cirela 2,76%. Cogna 1,30%. Descendo aqui. Cielo 5,65%. Agora vamos ver quem está caindo. Olha lá, tava falando de Petri 4 aqui, ó. Petri 4 agora caindo, 0,10%. Mas eu vi aqui Petri 3, aqui ó, Petri 3, 0,26% também de queda. Açaí também recuando aqui 4,76%. PetroRio 3,02%. Melius caindo 2,52%. Gerdau tá caindo 0,64%. Vamos vir para cá agora. Natura tá caindo 0,85%. Embraer 0,65%, que mais? Marfrig 1,30%, VEG 0,39%, para baixo aqui Eletrobras 1,78%, JBS caindo 0,55%. Esses são os números aqui que a gente tem. E o dólar agora está caindo 1,44%. O dólar que está agora nos R$ 5,45. Mas tem mais números, né, Rana? Tem, com certeza. A gente vai agora direto para o cenário lá fora, olhar como é que estão as bolsas estrangeiras, começando pelas bolsas americanas. DAX na Alemanha, alta de 0,79%. FTSE no Reino Unido sobe 0,38%. CAC na França, 0,63%. E Eurostoxx sobe 0,82%. Já no cenário norte-americano, a gente vê Dow Jones subindo 0,84%, S&P 500 0,57% e Nasdaq subindo 0,37%. Já quando a gente olha aqui
o barril do petróleo Brent sobe 0,96%, beirando aí a casa dos $85 o barril. Já o petróleo WTI sobe 1,16%, sendo comercializado a $82,25. É essa situação nesse momento da commodity. E a gente continua de olho no mercado internacional para falar que as vendas no varejo dos Estados Unidos cresceram inesperadamente em setembro, mas há ainda temores de que as restrições de oferta possam atrapalhar a temporadas de compras de Natal. A gente vai direto com a nossa correspondente internacional, a Giovana Locatelli. Giovana, primeiramente, boa tarde para você. Sextou aqui no BMC Stock, deve sextar por aí também. Boa tarde para você, explica um pouquinho para a gente. Boa tarde, Hanna, Daniel e a todos que nos acompanham. Essa é um cenário da crise do supply chain, né? Esses problemas na cadeia de suprimentos estão prejudicando a fabricação de vários produtos, tanto pela falta de matéria-prima, quanto também pela distribuição desses produtos que não estão conseguindo chegar ao consumidor final. Mas mesmo diante deste cenário, os dados de agosto foram revisados para cima, mostrando que as vendas no varejo aumentaram 0,9%. Bom, os economistas consultados pela Reuters haviam previsto uma queda de 0,2% nas vendas do varejo. Essa contínua escassez mundial de chips semicondutores está forçando muitas montadoras a mudarem as suas produções, né, a cortarem produção, levando a uma escassez de estoque, além de outras matérias-primas. Então, esses produtos estão demorando um pouco para chegar. Então, acho que as pessoas estão se adiantando nas compras, né? E os preços também aumentaram. Outros bens também escassos que enfrentam aí congestionamento dos portos devido à falta de trabalhadores em vários setores. Inclusive, a gente falou nisso nessa semana, né? Que o presidente Joe Biden se reuniu com um grupo ligado aos setores de logística e transporte para trabalharem aí 24 horas por dia, 7 dias na semana, para resolverem realmente esse transporte dos portos até os centros de distribuição para as empresas. Bom, as vendas no varejo são principalmente de bens, falando novamente dos dados, né? Serviços como saúde, educação, viagens e hospedagem são avaliadas separadamente dentro desse contexto de gastos dos consumidores. Restaurantes e bares são as únicas categorias de serviço que entram aí nesse relatório de vendas no varejo. Excluindo automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços alimentícios, as vendas no varejo subiram 0,8% no mês passado, após uma alta de 2,6% revisada para cima em agosto. O chamado núcleo de vendas, ele corresponde aí mais de perto aos componentes gastos nos consumidores, que afeta muito o PIB americano, né? Antes a estimativa era de alta de 2,5% em agosto. As estimativas dos especialistas de crescimento dos gastos do consumidor para o terceiro trimestre estão avaliadas aí em torno de 2%. Hanna, Daniel. Legal, Giovana. Outra notícia também por aí nos Estados Unidos é que as ações da Apple, elas se recuperaram ontem com as perdas que continuam acentuadas. Isso porque a empresa perdeu 229 bilhões de dólares em capitalização de mercado desde a alta em setembro. Eu queria que você explicasse os motivos disso acontecer, Giovana. São vários números aqui que eu trouxe para a gente jogar e avaliar e fazer essa análise geral. Aí as ações caíram 9% desde o pico de setembro, né, perdendo cerca de, como você falou, 229 bilhões de capitalização em mercado. Isso é equivalente à capitalização de mercado de 94% das empresas do S&P. Mais recentemente, as ações caíram por causa dos relatos de que a produção do iPhone seria cortada justamente por causa da falta de chips semicondutores, né? O diretor de investimentos da Sanctuary Health, Jeff Kilburg, ele responsabiliza realmente essa queda pela escassez de chips, mas ele ameniza, né? Dizendo que a Apple ela estava preparada, um pouco preparada para esse movimento. Lembrando que a Apple foi negociada
a 143 dólares na tarde de ontem, aí um declínio para 135 implica 6% aí de desvantagem. Claro, isso impacta totalmente nos papéis, né? Com vocês. Com certeza. Valeu, Giovana. Muito obrigado pela participação aqui. Um bom fim de semana e até segunda. Até. Tchau, tchau. Tchau, a Giovana que volta logo mais no Top News. E o Goldman Sachs obteve lucro líquido de 5 bilhões 380 milhões de dólares no terceiro trimestre, valor 60% maior do que o apurado no mesmo intervalo do ano passado, o que representa ganho de 14 dólares e 93 centos por ação. O banco informou também que sua receita total entre julho e setembro foi de 13,61 bilhões de dólares, o que representa um avanço de 26% na comparação anual. Os números foram impulsionados principalmente pela divisão de banco de investimento, que viu a receita praticamente dobrar no período, de 1 bilhão 930 milhões de dólares para 3 bilhões 550 milhões de dólares. E a Ambipar informou hoje ao mercado a aquisição de 50% da empresa Ableu Empreendimentos Digitais, uma desenvolvedora de tecnologia em blockchain. Seguindo o seu perfil em novas soluções, a Ambipar traça junto a essa companhia, Ableu, um plano estratégico de crescimento com investimentos em inovação com tecnologia de ponta. Com a aquisição, com a compra, né, a Ambipar adquire a expertise para desenvolver soluções tecnológicas de blockchain que poderão ser utilizadas no rastreio de toda a cadeia de resíduos da companhia, desde a geração, movimentação e até a valorização, aplicando o conceito da economia circular e trazendo também mais transparência, segurança e confiabilidade ao processo através do produto Gênio Tracking. A tecnologia blockchain será primordial para a consolidação da estratégia de longo prazo de tornar a Ambipar referência mundial no mercado de compensação de crédito de carbono. Em nota, a companhia esclareceu que a aquisição não será submetida à aprovação dos seus acionistas e nem concede direito de recesso. Isso porque o preço pago não ultrapassou 1,5 vezes o maior dos 3 valores previstos em lei. E o presidente Jair Bolsonaro disse que vai determinar o retorno à bandeira tarifária normal nas contas de luz já a partir de novembro. Confira os detalhes na reportagem. O presidente fez a afirmação ao discursar em um evento da Igreja Evangélica Comunidade das Nações, em Brasília. O presidente declarou que choveu bastante nos últimos dias e que o Brasil estava em uma iminência de um colapso e que doía autorizar o ministro Bento Albuquerque das Minas e Energia a autorizar a bandeira vermelha. O Brasil se encontra atualmente em bandeira tarifária de escassez hídrica, criado neste ano pelo governo, dada a falta de água nos reservatórios do centro-sul do país. A crise deste ano foi tão severa que levou o governo a criar a bandeira tarifária com um impacto de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos na conta de luz. À época do lançamento, a previsão do governo era que essa faixa durasse até abril de 2022. O índice mais elevado previsto pela Agência Nacional de Energia Elétrica corresponde à bandeira vermelha patamar 2, em que são cobrados R$ 9,40 por 100 kWh consumidos. Na bandeira vermelha, patamar 1, o adicional é de R$ 3,9 por 100 kW. Há ainda a bandeira amarela, em que se cobra R$ 1,8 por 100 kW consumido. Na bandeira verde, quando a situação é de normalidade nos reservatórios, não há acréscimo nas contas de luz. E a atividade da economia brasileira contraiu em agosto pela primeira vez em 3 meses e com mais força do que o esperado, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central hoje, interrompendo a recuperação em um cenário repleto de incertezas no país. O Banco Central informou que o IBC-BR, considerado um sinalizador do PIB,
teve recuo de 0,15% em agosto na comparação com julho. O resultado foi pior do que a expectativa. Em um cenário de inflação e desemprego elevados, aumento de custos e restrições de oferta, além de alta na taxa básica de juros, a atividade voltou ao vermelho em agosto pela primeira vez desde maio. Além disso, o resultado de julho foi revisado com força para baixo pelo Banco Central, passando a um crescimento de 0,23% depois de ter informado originalmente avanço de 0,60%. Na comparação com agosto de 2020, o IBC-BR avançou 4,74%, enquanto no acumulado em 12 meses passou a uma alta de 3,99%. O BC passou a ver crescimento do PIB este ano de 4,7%, reduzindo a conta antitaxa de 4,6% antes, e em sua primeira projeção para a economia em 2022, calculou uma expansão de 2,1%. A autoridade monetária alertou que o ciclo de elevação da taxa básica de juros conduzido para domar uma inflação descrita como intensa e disseminada vai afetar a atividade no ano que vem. E falando agora da Votorantim Cimentos, que através da subsidiária espanhola Corporación Noroeste, anunciou hoje que concluiu a aquisição integral da Cimentos Balboa na Espanha. A Cimentos Balboa possui uma moderna fábrica integrada de cimentos localizada em Alconera, província de Badajoz, na região de Extremadura, no sudoeste da Espanha. A companhia tem capacidade instalada de produção de 1,5 milhão de toneladas de cimento por ano. Com a aquisição, a Votorantim Cimentos complementa suas operações na Espanha, aumentando a sua eficiência operacional e aprimorando também a sua rede de distribuição. Marcelo Castelli, CEO global da Votorantim Cimentos, afirmou que a aquisição da Cimentos Balboa faz parte da estratégia de crescimento e também de posicionamento do grupo na Espanha e que também essa compra vai fortalecer significativamente a presença atual no mercado da Península Ibérica. A compra representa o maior investimento feito pela Votorantim Cimentos na Espanha desde que entrou no país em 2012. Com a conclusão da operação, a Votorantim Espanha passa a operar agora 5 fábricas integradas de cimento, 2 moinhos de cimento, uma fábrica de argamassas e várias unidades de agregados, além de usinas de concreto nas regiões de Andaluzia, Ilhas Canárias, Castela e Leão, Extremadura e também Galícia. A cimenteira agora passa a ter uma capacidade instalada de produção global de pouco mais de 57 milhões de toneladas de cimento, Daniel. Pois é, Hanna, eu separei aqui uma informação que está no nosso portal bmcnews.com.br, feita aqui pela nossa redação, de que a Associação das Distribuidoras de Combustíveis, a Brasilcom, divulgou em nota que diversas empresas filiadas receberam comunicados do setor comercial da Petrobras informando sobre cortes unilaterais nos pedidos para fornecimento de gasolina e óleo diesel para novembro deste ano. Segundo a Brasilcom, os cortes chegam a 50% em alguns casos, o que coloca o país em situação de potencial desabastecimento. Haja vista aí a impossibilidade de compensar essas reduções de fornecimento por meio de contratos de importação, considerando a diferença atual entre os preços do mercado internacional, que estão em patamares bem superiores aos praticados no Brasil. A associação diz também que já comunicou à ANP a respeito do potencial problema. Abre aspas. Apesar de totalmente favorável ao programa de desinvestimento de ativos da Petrobras, a Brasilcom considera esse movimento um exemplo do que pode vir a ocorrer caso as autoridades governamentais não se preocupem em estabelecer regras claras para a atuação dos novos proprietários das refinarias e sistemas de logística desinvestidos pela Petrobras, de modo a evitar o estabelecimento de condições comerciais com preferências a determinados clientes, desequilibrando o ambiente concorrencional do mercado de combustíveis. Reforçou aí a Brasilcom. A informação está no nosso portal bmcnews.com.br. E olha só, ainda um complemento disso daí, as ações da Petrobras elas registraram queda
mais acentuada após a informação divulgada aí pela Brasilcom de que a estatal estaria reduzindo em até 50% os pedidos de gasolina e óleo diesel de algumas de suas filiadas para novembro, após o desmentido da companhia, que afirmou que suas refinarias operam normalmente e que está atendendo integralmente seus contratos com as distribuidoras. Houve redução das perdas, mas mesmo assim as ações continuam operando em queda. Eu vou aproveitar, antes de chamar a Hanna, deixa eu ver como é que está Petrobras aqui nesse momento. Olha, Petri 4 agora está operando com uma pequena queda aqui, 0,07%, e Petri 3 está operando com baixa de 0,20%. Hanna, você tem notícia? Vamos lá falar, né, que saiu informação de a inflação em setembro foi a maior para as famílias de renda menor. O indicador de inflação por faixa de renda acelerou para todas as faixas no mês de setembro, mas revelou uma inflação mais acentuada para famílias de renda muito baixa, com índice em torno de 1,3%, enquanto o grupo de renda alta ficou em 1,09%. E esses dados foram divulgados hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E a inflação para o segmento de renda baixa foi de 1,2% no mês, para a renda média baixa, e 1,21% para o segmento de renda, e já para o segmento de renda média alta foi de 1,04%. Ainda segundo o Instituto, o grupo Habitação, na verdade, exerceu a maior pressão inflacionária para as famílias dos 3 segmentos de renda baixa. E para as famílias de renda muito baixa, pesaram os reajustes de 6,5% das tarifas de energia elétrica e de 3,9%, né, em relação ao reajuste de gás, do botijão de gás, de 1,1% dos artigos de limpeza. Já os alimentos em domicílio foram puxados especialmente pelas frutas, com alta de 5,4%, aves e ovos com alta de 4%, leites e derivados, alta de 1,6%. As 3 faixas de renda mais alta repetiram o impacto sofrido em agosto, com peso maior no grupo de transportes, influenciada pelos reajustes de 2,3% da gasolina e de 28,2% das passagens aéreas, e o restante de 9,2% em relação aos transportes por aplicativo. Já no acumulado, ao longo de 12 meses, a inflação para o grupo de renda muito alta está em 10,98% e a renda baixa acumula 10,72% e a renda média está em 10,64%. Lembrando que a matéria, né, a informação completa sobre esse assunto, vocês encontram no portal da BMC News. Não só essa, mas o tempo inteiro está sendo alimentado, o pessoal do portal o tempo inteiro indo em busca das melhores notícias que impactam de fato as suas finanças, os seus investimentos. E é claro, a gente sempre vai trazendo aqui, não só no BMC Stock também, mas em toda a nossa programação, os destaques que estão lá no nosso portal, né, Daniel? É isso aí, Hanna. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui a participação do Gilvan Bueno. Ele estava conectando, aí caiu. Mas já já a gente conversa com o Gilvan Bueno, que já já vai conversar com a gente ao vivo aqui no BMC Stock. Então, nessa espera, vamos dar o nosso boa tarde, né, Hanna? Olha, eu já começo dando destaque para a frase da Renata Nunes falando: esse Daniel nem é gente. Muito obrigado, agradeço pela mensagem. Também dando boa tarde aqui para o Ezequiel Santos. Podia explicar, né, o que seria essa mensagem, ficou no ar. Ficou no ar. O Ezequiel Santos, que falou que fez a mistura da Tatá com a Dercy, expulsou a Paula do ar. Rodrigo Oliveira também dando seu boa tarde aqui. Bora News, legal. André Sândalo, o Rui das Neves, que está sempre aqui. O Marcos Mancini, Osivaldo Bressanin da Silva. Tem o Thiago X-Trader, que colocou 287 mensagens aqui pra gente. Obrigado. O Muniz fazendo uma piada. O Gilvan é muito bueno. Pois é, a gente está, inclusive, aguardando, né, o Gilvan conectar aqui com a gente, né? Como a gente já anunciou, daqui a pouquinho a gente conversa com o Gilvan Bueno, né, Daniel, trazendo muita informação
sobre o mercado financeiro. É isso aí, não, com certeza. Só dando outros boa tardes aqui, tem o Elcio Santos que está dando boa tarde, o Antenor Filho, Rui das Neves falando boa tarde, Daniel 144P, mesmo com toda essa alegria, pelo menos isso, obrigado. E Hanna 1080, valeu, tá vendo? certo. Só, não pode, gente, vocês estão plantando a sementinha aí da intriga, não pode um negócio sempre, desse. Hoje é sexta-feira, não pode fazer isso. O Weasley também aqui, falando que eu tô dormindo. Pô, como assim? Daniel trabalha demais, gente. Sexta-feira dá um desconto desde as 6 da manhã. Vai embora mais cedo, né? Mas também. Peter Santana. Eu também mandei boa tarde para mim. Peter Santana, o EVBA, Luiz, o Gustavo Takatsuka. É isso aí, boa tarde, Raniel, valeu. Hashtag Raniel. Olha, o MPK já zoando aqui. Boa tarde para Raniel, Dani Hanna ou Hanna Dani. Olha, não fala isso na hora que a Sami estiver aqui no ar, hein? Se a gente fala um negócio desse para ela, a Sami vai fazer novas valeu, formas. MPK, valeu. O EVBA aqui também comentando, o Wagner Gomes também comentando, o Rui das Neves aqui também sempre presente. A Renata falando, Daniel, nem a gente, é um anjo. Agora sim, obrigado. Com ela, né, gente? A nossa Marlene Matos. O Lucas Gomes. Zoeira, Cristiano Costa Santana, me ajuda a enriquecer aí. Se fosse fácil, se a gente soubesse viu? O Rui, o Lambert, senão até a gente, né, ficaria assim, né? O Igor, o Ulisses também, Lucas Gomes, 1080 para ambos. Valeu, obrigado. Aí sim, hein? Bom, gente, é isso aí. Boa tarde para você. Deixa o seu recado aí, deixa o seu oi pra gente, que a gente dá também o seu recado. Aliás, a gente vai entrevistar o Gilvan, se vocês quiserem deixar também o seu recadinho, quiser deixar sua pergunta, a gente sempre tenta repassar aqui para o nosso convidado. Então, já que ele conectou, então vamos chamá-lo. Gilvan Bueno, é o gestor educacional da Orama. Super Gilvan, boa tarde para você. Que alegria te receber, muito boa tarde à nossa audiência, estamos escutando bem? Estamos escutando bem, estamos escutando. Tem até uma musiquinha de fundo aí. Aqui para animar o dia aqui, que essa semana foi super feliz, como era sexta-feira, né? É verdade, foi curtinha, né? A gente tá até combinando, ó. Daniel no meio de cinza, a gente tá mesmo tom de verde, tá? Sexta-feira, né? Cores coloridas. Né? Aliás, cores coloridas é ótimo. Cores coloridas. Cores fortes. Ô, Gilvan, falando nisso, você é professor, né? Hoje é meu dia, né? Eu sou o professor Alexandre Cabral. Não, mas parabéns pra você, Alexandre poxa. Cabral é o professor, obrigado. Sara também, né? Todo mundo aí, Sara, o Alex, parabéns a todos nós. Acho que a BMC também é um professor do mercado, né? É verdade, né? O que não falta aqui é professor. Daqui a pouco, aliás, os dois professores vão estar aqui no BMC Market com a gente também. Gilvan, vamos começar então falando do Grupo Pão de Açúcar aí, que vendeu aí 71 lojas aí, extra hiper, para o açaí. Aliás, eu vou até pedir para a Hanna se ela consegue ver depois como é que estão. Vamos já dar uma olhadinha. Antes da gente passar pro Gilvan, aí a gente comenta. Fala aí. Já separei aqui, ó, pão de açúcar, vou até pedir para o pessoal compartilhar. Ó, deixa eu só ampliar aqui, ó, pão de açúcar, que a gente tá vendo que tá subindo bastante, é o destaque hoje no pregão de Bovespa, subindo mais de 15%, com o papel cotado a R$ 31,85. Pão de açúcar que vem subindo bastante, né? Aqui desde o comecinho de março, né? Caindo bastante, veio subindo, só subindo. Aí começou a cair lá no meio de junho, dia 15 de junho começou a cair, mas caindo pouco. E agora, desde o dia 7, começou a recuperar, voltou a subir. Pão de açúcar, então, a maior alta do dia. Já falando de açaí, está caindo 3,47%, com o papel sendo vendido a R$ 17,27. Veio também subindo bastante desde o mês de março, os papéis do açaí, e aí começaram a cair. Aqui no dia
Lá, dia 5 de outubro, começou a cair. A gente vai acompanhando, então. Esse é o cenário dos papéis dessas duas companhias que anunciaram aí essa transação, né, Daniel? Exatamente. E com essa movimentação aí, Gilvan, a estrutura do Grupo Pão de Açúcar deve ficar mais leve, né? E para o açaí, qual é a perspectiva para as vendas atacarejo, com o aumento da inflação e os preços dos produtos subindo? A procura de consumidores, pessoa física por atacarejos deve aumentar? É muito legal, eu separei aqui uma reportagem, tá, mostrando como é que foi o IPO do açaí lá atrás, tá? O IPO do açaí, ele teve uma alta de 386%. Eu queria pedir para vocês se vocês podem botar o gráfico aí de açaí na época do IPO, foi lá em março de 21, vocês poderiam colocar só para a gente dar uma olhadinha? Será que a gente consegue colocar, Hanna? Aí. Ó, vamos lá. Tá compartilhado aí. Vamos lá, muito tá legal esse gráfico, porque é o seguinte, quando... Ô, Gilvan, deixa eu só te interromper só um minutinho. O pessoal aqui tá pedindo para eu te avisar se você pode tirar a música, porque o YouTube, ele notifica a gente, porque ele acha que a gente tá usando música de forma irregular. Se você não se importar. Peraí, só um segundinho aqui. Não problema nenhum, só um segundinho aqui, peraí. Tranquilo. É que senão o YouTube derruba a gente aqui e aí a gente fica sem o que fazer. Faz total sentido, peço mil desculpas. Me dá só um segundinho, que acho que é um som travado mesmo, acho que minha conexão está um pouquinho com problema. Não tem problema. Enquanto o Gilvan vai arrumando aí, o Hanna, você podia falar desse gráfico aí, que é mais fácil. Ele vai falar justamente sobre açaí. O que temos de açaí? Pois é, como eu falei agorinha, açaí vem subindo bastante desde o finalzinho, desde o dia 24 de março, para ser mais específica, veio subindo, teve poucas quedas, mas o papel veio subindo bastante. A gente viu que aqui, no dia 15 de setembro, atingiu a casa dos R$19,64. E aí, no dia, lá pelo comecinho agora do mês de outubro, ele começou a cair. Aí caiu um pouquinho, foi caindo. Deu uma recuperada lá pelo dia 7, 8, chegando aí na marca dos R$17,78. Mas as ações de açaí começaram a cair novamente. E hoje, né, dia 15 de outubro, os papéis estão sendo vendidos a R$17,40 e açaí acumula aí uma queda hoje de 2,60%, agora subindo 2,86%. A gente vai acumulando. Os papéis abriram hoje valendo R$16,70, chegou aí a uma máxima de R$17,42 e voltou a cair, portanto, os papéis de açaí, Daniel. Legal, Hanna. Você aí alertando aí, dando essas informações, o Gilvan caiu, tá, gente? Mas ele não se machucou, não. Ele tá é piadinha de sexta. Essa piadinha de tio, né? Meu Deus. Foi então horrível. Tá bom, daqui a pouquinho de volta. Se fosse o Cabral, aquele já tinha levantado e saído. Não, pessoal, só para deixar para o pessoal aí que ele teve um problema na conexão, aí ele resolveu reiniciar. Mas é legal que pelo menos a gente já vai informando pro telespectador sobre essas informações aí, que eu queria até trazer de volta, só para a gente lembrar o pessoal que está em casa, que o Grupo Pão de Açúcar, ele fechou a venda de 71 pontos comerciais da bandeira Extra Hiper para o açaí. E aí anunciou que vai deixar de operar com o modelo de hipermercado no Brasil. Segundo o comunicado divulgado na quinta-feira, que foi ontem à noite, a transação ela envolve um valor estimado em 5 bilhões e 200 milhões de reais, dos quais 4 bilhões de reais vão ser pagos pelo açaí de forma parcelada entre dezembro deste ano e janeiro de 2024. O restante, que é 1 bilhão e 200 milhões de reais, vai ser pago ao GPA por um fundo imobiliário que tem garantia do açaí. As lojas vão ser convertidas para o formato cash and carry, que é o atacarejo, e vão passar a ser operadas pelo açaí.
A bandeira Extra Hiper, ela vai ser descontinuada e as lojas não abarcadas pela transação vão ser convertidas em formato com maior potencial de rentabilidade, segundo informou o Grupo Pão de Açúcar. Os 71 pontos comerciais, eles representam cerca de 70% das lojas do Extra Hiper no país. Das outras 32 lojas que ficaram de fora da venda para o açaí, 28 vão ser convertidas para as bandeiras Pão de Açúcar e Mercado Extra e 4 vão ser fechadas. Segundo o CEO do Grupo Pão de Açúcar, a saída do segmento de hipermercado visa intensificar o foco e a aceleração da expansão dos negócios de maior rentabilidade da companhia por meio dos segmentos premium e de proximidade, né, que é por meio das bandeiras Pão de Açúcar, Minuto e Mercado Extra. O açaí abriu 150 lojas na última década, sendo 25 conversões de unidades do Extra Hiper. Tanto o GPA quanto o açaí são empresas sob controle comum do grupo francês Casino. Em março, o açaí estreou na Bolsa de Valores brasileira após uma reorganização e cisão dos ativos do grupo Pão de Açúcar, Pão de Açúcar no Brasil. É isso. E vamos ver aí, o pessoal aqui vai me avisando. Cadê o Gilvan? Gilvan Bueno. Ô, Daniel, Gilvan vamos aproveitar Bueno. então, né, Ainda não pra chegou. gente já falou de Pão de Açúcar, já falou de açaí. Vamos mostrar como é que está a situação do Ibovespa e o mapa de calor Vamos também, ver. mostrar, né, atualizar os nossos telespectadores. Bom, Ibovespa, nesse momento, está subindo 1,16%, está agora na marca dos 114.493 pontos. O índice que abriu o pregão de hoje aos 113.189 pontos, chegou a renovar uma máxima de 114.610 pontos, voltou a cair bastante, teve mínima também de 113.048 pontos, voltou a subir, se recuperando o índice agora, subindo 1,12%. Já aqui no nosso mapa de calor, como a gente falou mais cedo também, Pão de Açúcar é destaque, subindo agora 15%, né, se destacando entre as ações, entre as empresas também. E a gente consegue ver que o setor de varejo está subindo, né, está figurando entre as altas de hoje. A MER3 subindo mais de 3%, quase 6%, na verdade. Quase 6,5%. Quem mais está subindo aqui? Lojas Renner também figurando no setor, subindo 2,86%. Lame 4 sobe 3,46%. E aí a gente vai agora, né, a nossa querida produção amada, a nossa Marlene Matos, já anunciou que o Gilvan está de volta. A gente espera que a internet não dê uma trollada na gente hoje, né? Ninguém merece, né? Ô, Gilvan, você está conseguindo ouvir a gente direitinho? Tá mutado. A gente que não ouve você, Gilvan. Gilvan tá trollando a gente hoje. Um dos programas mais inesquecíveis nossos aqui, internet, som fechado, mas eu acho que é a alegria de ver aí Pão de Açúcar subir mais de 15%. O mercado ficou super feliz depois de um setembro com uma queda de mais de 6%. Essas coisas acontecem. O programa ao vivo é assim. Assim, acontece dessas coisas, a gente vai levando com um jeitinho aqui, vai dando tudo certo. Vamos seguir daquele ponto, então, que você estava falando, a gente estava mostrando o mapa, se você quiser a gente mostra o mapa de novo, mas segue do ponto. Não, um ponto muito legal, sempre é interessante para a nossa audiência pensar o seguinte, os movimentos se repetem, né? Para quem gosta de história, os movimentos se repetem, a gente tem que tentar entender como foram os ciclos passados e como eles podem se repetir. Isso é muito interessante para nós pensarmos hoje. Quando, né, o Pão de Açúcar desenhou, acho que o VAR, né, o Value at Risk, ou seja, o intervalo de confiança dos últimos 5 anos do Pão de Açúcar, talvez 7 anos, tem uma série de dados muito interessantes. Primeiro, foi com a saída do Abílio Diniz, vendendo a sua participação para o Grupo Casino. Logo no primeiro balanço, os primeiros 2 anos do Grupo Casino à frente da GPA, para quem se recorda, ela era uma ação que custava R$100, chegou a bater R$30 naquela oportunidade. Os balanços mostraram muita perda. E depois, nos últimos anos, a empresa veio se recuperando, buscando lucratividade.
E o Pão de Açúcar, ele desenhou uma estratégia super interessante de desconstruir alguns negócios, né? Tentar vender os negócios que não eram tão rentáveis. E naquela oportunidade, ele tirou de dentro do seu balanço a estrutura com o açaí, porque o açaí era uma estrutura dentro do Pão de Açúcar que fez o IPO. E olha que legal, naquela época, a gente precisa recordar, o IPO de açaí teve uma alta de 386% após a cisão. E o que aconteceu com o Pão de Açúcar naquela oportunidade? Caiu incríveis 66%. Ou seja, foi uma história que mostrou o seguinte: parece que dentro do Pão de Açúcar o açaí respondia por uma alta lucratividade. Quando o açaí saiu, os mercados perceberam que poderia ter ali uma geração de valor menor ao longo do tempo, e Pão de Açúcar ficou ali nessa destruição de valor para acionista de curto prazo. Mas para quem tem visão de longo prazo e entende o business, viu que ela fez um movimento super assertivo, onde ela vai vender ali, né, vai abdicar de uma receita de 8 bi, mas indiretamente ela tem uma participação ali em açaí e pode recuperar isso lá na frente. Então, o que fica de lição para a gente aqui é a engenharia financeira, como os mercados pensam, e até para o investidor que está aí na nossa audiência, pensar. Ou seja, de um lado, tem uma empresa que tem uma história muito forte no varejo, que ela destrói um pouco sua geração de caixa, entende que o negócio dividido vai ser mais lucrativo, e depois desfaz e se dedica, ou seja, dizem que foco é tudo, né? A empresa volta a focar seus esforços no que ela sabe ser muito boa, que é supermercados, abdica de supermercados e, na verdade, ganhou ali, quando ela fez a venda da participação dela, 386%. Então, a empresa está em R$25, no passado, o nosso gráfico mostra, ela já teve 40%, ou seja, tem aí uma avenida de crescimento que ela pode se desenhar no médio a curto prazo. Acho que agora é entender um pouquinho isso. Perfeito. E, Givão, mudando um pouquinho de assunto, em relação a esse aumento de preços no mundo todo, o PPI na China subiu 10,7% em setembro, na comparação com 2020, a maior alta vista desde 1996. E o que provocou essa alta? A inflação é uma preocupação no mundo todo com a escassez de suprimentos? Quais as perspectivas de normalização para esse cenário? Muito boa pergunta para a gente repetir uma coisa que muitas pessoas têm falado, que é a tempestade perfeita. É importante a gente, talvez, nos debruçarmos e entender peça a peça desse grande tabuleiro econômico, porque, normalmente, a destruição, Hanna, ela acontece por um fator, né? Por exemplo, no passado, nós tivemos ali a Aracruz Celulose indo à falência porque ela fez uma aposta com derivativos. Então, quando você entendia como a empresa se destruiu, era simples. Teve um grande fenômeno que destruiu a geração de caixa da empresa. Quando a gente olha, por exemplo, uma privatização de uma instituição como os Correios, nós sabemos que ela perdeu a sua lucratividade, ou seja, o fator lucro determinou a destruição de valor de uma companhia. Numa economia, ou seja, o país ele tem ali diversas variáveis, então não é um fenômeno exclusivo. É uma combinação de fenômenos. E o que está acontecendo com a inflação é essa combinação. Nos últimos anos, nós tivemos a inflação super controlada, tivemos a expansão monetária, e nós não tínhamos no radar. Eu queria recomendar a todos que estão aqui conosco o seguinte: faça uma leitura do relatório de janeiro, daquelas revistas que falam assim, olha, o que vai acontecer em 2021, pegue o relatório de dezembro das casas de investimentos e pergunte se existia um cenário de inflação alta para esse ano, de uma inflação dos alimentos, do dólar, do petróleo, ou seja, tem uma combinação, Hanna, de diversos itens que isolados não eram uma grande preocupação, né, Dani? E agora são. Quais são esses itens? Por exemplo, os componentes eletrônicos que tiveram a sua produção reduzida, o aumento dos preços dos combustíveis. Gente, ninguém precificou uma crise hídrica. Ninguém precificou uma crise hídrica que ia afetar o preço. E fora isso, o processo de distribuição. O aumento das exportações, ou seja, do custo de exportação e importação para os países pela via marítima, está nos maiores patamares. O minério de ferro desceu e o consumo subiu. Ou seja, muitos fatores isolados, combinados, construíram uma inflação muito alta ao redor do mundo. Porque os principais meios de produção estão mais caros pela escassez da distribuição. Parece até meio filosófico,
mas esse é o grande critério que está acontecendo na atualidade e que deixa uma lição para a gente. Existe uma preocupação, nós falávamos em inflação 8,5%, nessa época já estamos em 10%, então existe uma preocupação. O que a gente está vendo agora é ver se a resposta pelos juros vai ser a mais assertiva. Mas tem ainda até novembro aí esse impacto da crise hídrica, Hanna e Dani. Ô Gilvan, ainda falando nesse contexto da inflação e na tentativa de frear a inflação, o governo da Argentina ele anunciou o congelamento de preços de produtos por 90 dias, justamente porque eles estão observando essa maior inflação anual entre os países do G20. Você acha que é uma saída inteligente por parte da Argentina? Cara, eu adoro me debruçar sobre os canones, né? Vamos dizer assim, tem 2 livros muito legais, né? O livro do Gustavo Franco, O Poder e a Moeda, acho que é esse, O Poder e a Moeda. É muito, muito bom, porque ele faz uma história do Brasil. E tem um livro também que a Lívia Leitão escreveu, talvez é um livro que conta o dia a dia da inflação no país. Por que eu quero falar sobre isso, Dani? Porque o Brasil já trabalhou com congelamento de preços, muitos aqui, vocês são super jovens, eu sou um dos mais velhos aqui, mas o Brasil já trabalhou com congelamento de preços e não foi legal. Congelamento de preços, ele traz uma destruição de valor, porque quando você tira esse congelamento, os preços tendem a disparar, e a Argentina sempre repete esse processo. Gustavo Franco escreveu bons artigos sobre isso, até o Paul Krugman escreveu Crises Monetárias, Paul Krugman que ganhou o Prêmio Nobel em 2008, Crises Monetárias é um livro muito bacana para entender a inflação na América Latina é muito alta e o congelamento, a história, né, como eu iniciei o nosso encontro de hoje, analisando os dados passados, a história mostra que congelamento nunca foi algo construtivo. E o nosso exemplo nós já tentamos fazer congelamento, tivemos mais de 7 moedas, isso está no livro do Gustavo Franco. Gente, é uma obra de arte o que o Gustavo Franco fez nesse livro. Então, é uma destruição de valor e que o passado mostra que não foi a melhor resposta. Mas, pensando em América Latina, Dani, nós já tivemos problemas muito semelhantes com Venezuela, né, que também fez essa mesma prática. A Argentina também já fez essa mesma prática. O Chile fez um processo diferente. O Chile fez reformas e aumentou a poupança interna da população. Parece que esse é o caminho mais assertivo olhando os fatos históricos. Acaba sendo até um desespero, né, o que parece, né, às vezes por parte da Argentina e outros, e até um risco de outros países até seguirem o mesmo exemplo, né? Ô Dani, eu tenho o prazer de ser convidado para algumas casas para fazer alguns treinamentos e eu já utilizei mais de uma vez o caso da Argentina como o problema de estudo das minhas aulas, porque a Argentina ela teve default, né, ela teve um default, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, ela teve a sua taxa de juros em 75%, e quando o Macri ganhou, poucas pessoas vão se lembrar, a Argentina teve uma forte valorização no mercado de capitais. Algumas assets ganharam muito dinheiro, mas eu me lembro de uma asset, ou seja, uma gestora de recursos, que foi duramente penalizada no mercado, Dani, porque ela tinha uma posição muito forte em Argentina. Então, é um país que tem uns cases educacionais bons para a gente trabalhar, como hiperinflação, desvalorização, default, e agora um congelamento de preços. Como dizem os grafistas, que a Hanna gosta, ele mostra os gráficos, é só agora o lado direito do gráfico que vai contar o que vai acontecer. A gente não sabe ainda. Certo. Perfeito. E, Gilvan, com relação às novas empresas abrindo capital na Bolsa Brasileira, a gente viu 2 movimentos opostos esse ano. De um lado, uma janela de IPOs com empresas estreando na Bolsa e depois de uma onda de cancelamentos por condições de mercado não favoráveis, né? Segundo essas companhias informaram ao mercado. Mas no mercado americano, os IPOs de startups acumularam 582 bilhões de dólares no início desse ano, do início desse ano até o mês de setembro, né? Quase o dobro do que foi visto no ano passado. Como é que você avalia essa movimentação e entre esses IPOs, quais você gostaria de destacar aqui para a gente? Muito legal, Hanna. Temperatura e pressão normal, ou em economia, ceteris paribus, né? Quando tudo mais está perfeito e não tem problema, é um bom momento para você realizar ali a saída dos investidores.
É interessante para você, que é investidor que está nos prestigiando com a sua audiência, pensar o seguinte: qual é o objetivo de um IPO? O objetivo de um IPO é o investidor de longo prazo, a pessoa que comprou o capital, que investiu nessa empresa, ele quer rentabilizar esse investimento que ele fez quando a empresa não era tão significativa. Então, diante disso, ele entende que tem uma saída para que ele possa vender a sua participação por um valor muito maior. Recomendação aqui de uma obra de arte em termos de filme é o filme do Facebook. Então, ele acha ali uma saída. Então, ele vai lá, contrata um banco de investimento, faz um roadshow, apresenta sua tese de investimentos, os investidores compram e ele consegue ali vender a sua participação. Por exemplo, a Hannah e o Dani compraram a participação na BMC de 10% a um valor XPTO. Ao longo de 5 anos, a BMC subiu muito de valor e agora essa participação XPTO custa 30, 40 vezes maiores e eles querem vender a sua participação. Então, essa é a primeira ideia do IPO na ótica do investidor que comprou participação na empresa. Na ótica da empresa, é ela levantar capital para buscar crescimento. E 2 empresas se destacam aqui. Um é o Robinhood, aquela corretora americana que não cobra por taxa de corretagem, que arrecadou mais de 32 bilhões de dólares, ou seja, ela captou dinheiro, seus investidores de longo prazo converteram isso em oportunidade. E a Coinbase, né, que fez ali, que é o grande marketplace das criptomoedas que tiveram destaque. Importante destacar que no Brasil nós temos 500 empresas e nos Estados Unidos nós temos 4.500 empresas. E o sucesso das IPOs lá foi porque a temperatura e pressão da economia americana estava muito mais favorável. Nós sabemos que os balanços das empresas americanas foram muito mais rentáveis e isso trouxe um cenário mais calmo. Aqui no Brasil, Hannah, como você destacou no início da sua apresentação, o problema do Brasil foi que a temperatura e pressão não estavam tão estáveis para que nós pudéssemos entender se essa empresa iria alcançar a promessa. Como assim alcançar a promessa? Quando você faz o roadshow, você tem uma expectativa de crescimento. Você que está aí pode fazer um estudo agora rápido no Google. As últimas 10 empresas que fizeram IPO compraram a empresa logo em seguida. Por quê? Porque elas tinham caixa para adquirir participações. Então, você sai de uma IPO comprando um negócio. Mas como o cenário está muito turbulento e as empresas estão tendo dificuldade de gerar valor no longo prazo, você não consegue fazer isso. Então, você cancela o IPO e espera uma temperatura e pressão melhor, coisa que não aconteceu nos Estados Unidos, mas que vai começar agora com um período mostrando aí a crise nos Estados Unidos para tentar aumentar o seu orçamento. Lembrando que a dívida dos Estados Unidos está em atualmente 27 trilhões de dólares, crescendo e crescendo e crescendo. Ô Gilvan, voltando um pouquinho àquele assunto lá da Argentina que eu falei agora há pouco com você, o Wagner Gomes, ele está fazendo uma pergunta aqui. Ele falando, olha, poderia perguntar para o Gilvan sobre os cases de Equador e Peru? O Equador tem a economia dolarizada e o Peru trabalhando com juros baixos. É muito boa pergunta, até te antecipar, não sou um grande especialista em América Latina, mas a gente sabe que tem 2 grandes companhias, tem boas companhias de petróleo nessa região, siderurgia, tem uns cases muito bons, até para te responder no futuro melhor, eu quero me debruçar sobre isso. Mas em termos de Equador, a gente tem que pensar que tem um desafio político que nos últimos anos carregou. Teve um presidente que queria privatizar, recuperar algumas privatizações, se a memória não me pregue alguma peça. Então, acho que o cenário político da América Latina sempre foi muito conturbado em alguns cenários. Mas são países, por exemplo, a gente tem o México, que fez uma grande reforma, a gente tem o Chile, que foi um dos melhores exemplos dos últimos anos. O Peru vem crescendo bastante em termos de mudança de economia. Então, juros baixos, até pegando a lógica simples da economia, juros baixos são linhas de créditos mais acessíveis para os investidores e o crescimento da sua dívida cresce menor. Então, isso é bom em termos de crescimento. Só lembrando, né, cada vez que o Copom altera a sua taxa de juros, isso custa 31 bilhões para o país, eu sempre gosto de repetir isso. Em termos de investimento, eu sei que você, conservador, está super feliz, os juros subindo é ótimo, você tem uma rentabilidade melhor, mas nossa dívida aumenta. Para o sucesso construtivo do país, é interessante ter juros baixos. Então, os juros baixos é uma linha de crescimento melhor. Segundo, são reformas, Dani. Reformas precisam ser construídas, ou seja, às vezes você tem, e aqui uma analogia bem simplista, né? Você construiu uma casa para você, de repente você casou, então você tem que fazer uma reforma para suportar o seu cônjuge.
Agora você tem filhos, então você tem que fazer uma reforma, introduzir nessa casa mais 2 quartos. As reformas, elas são necessárias porque as economias acabam se desenvolvendo ao longo do tempo e você precisa de mais capacidade produtiva para acompanhar essa mudança na ótica. Então, quando um país demora para fazer reforma, quer dizer que a sua casa fica pequena para a quantidade de pessoas que estão ali participando do dia a dia das famílias. Então, por isso que as grandes economias fazem reformas, se adaptam, reformas da Previdência, reformas tributárias, reformas administrativas, redução das despesas, ou seja, são desenhos clássicos de uma política fiscal. Isso é importantíssimo para o crescimento de um país. E o crescimento de um país sempre vai acontecer porque existe uma coisa chamada demografia, ou seja, envelhecimento da população. O Brasil está envelhecendo, a América Latina está 8% mais velha, isso é um relatório muito legal, que o Júlio Vasconcelos apresentou recentemente pela Atlântico. Gostei muito desse relatório, por sinal, recomendo a todos. Então, o crescimento exige reformas, e reformas são importantes, e alguns países da América Latina fizeram boas reformas para continuar crescendo. Quanto mais você retarda a reforma, mais a sua casa fica pequena para aquela monte de visitas e familiares que vão te visitar aos finais de semana. Ó, o Wagner só agradecendo aqui a sua resposta, e ele falando aí, excelente aula e recomendações de livros do Gilvan. O pessoal sempre gosta bastante. Imagina, prazer é todo nosso. E, Gilvan, com esse cenário persistente de riscos fiscais e tributários no Brasil, investir no exterior pode ser uma forma de proteção do patrimônio, além da diversificação. Pode acontecer esse cenário? E como é que o investidor pode buscar também oportunidades e entender mais de investimentos no mercado lá fora? Cara, muito feliz pelas perguntas que vocês estão me presenteando aqui, pelo seguinte cenário. Cada vez mais saiu, e aí eu sempre gosto de ter um estudo, né? Acho que é muito legal a gente ter um arcabouço educacional para conseguir responder algumas questões. A B3 fez um estudo muito legal, tá disponível na internet, mostrando que em 2016, 78% das pessoas elas tinham um veículo de investimento. E atualmente a B3 fala que as pessoas estão tendo de 2 a 3 componentes de investimentos. Esses 3 componentes de investimentos saindo da linha conservadora são ações, fundos imobiliários e ETFs, né, os fundos de índice. Uma questão muito importante foram as mudanças estruturais e de regulamentação. Por exemplo, investidores pessoas físicas não podiam comprar BDR, ou seja, recibo de ações de empresas internacionais negociadas no Brasil. Teve uma mudança na legislação e agora pessoas físicas podem comprar BDRs, ou seja, gerar ou diversificar sua receita em outros mercados. O Brasil tem um desafio estrutural em termos de mercado de capitais, porque existem apenas 500 empresas para nós investirmos no Brasil. Cenários de países desenvolvidos são mais de 4.500 companhias. Então, nesse cenário, você precisa acessar outros mercados. Um exemplo clássico do dia a dia, você vai no mercadinho do bairro. O mercadinho do bairro tem ali, talvez, 2, 3 mil itens, né? Você vai num grande mercado, ele tem mais de 20, 30, 40, 50 mil itens no mercado, isso te dá uma diversidade de acessibilidade. Então, a ideia de diversificar os recursos você precisa ter mais opções de investimentos. O segundo cenário para você acessar o cenário internacional é você ter plataformas que te ofereçam isso. A Orama consegue te oferecer isso e ela consegue também te trazer composições diferentes do Brasil, ou seja, olhando o cenário internacional, tendo a sua rentabilidade atrelada ao dólar. Então, a B3 mostrou no seu estudo que as pessoas têm, em média, 3 produtos ou 3 veículos de investimentos para construir o seu portfólio. Cada vez mais está claro para as pessoas como é importante diversificar. Para você que é investidor, por exemplo, de criptomoedas, você deve estar super feliz. Nos últimos dias teve uma alta de mais de 30%. Mas você diversificou. Se você tivesse concentrado todo o seu patrimônio, você estaria perdendo. A mesma coisa para o investidor conservador. Agora os títulos pós-fixados trazem maior atratividade. Mas o cenário num cenário que você só tem 500 empresas, você precisa de mais opções de investimentos. E isso está no cenário internacional. Então é muito importante a diversificação internacional. E aí um detalhe que eu adoro falar nas minhas palestras aqui nas aulas é o seguinte: como é a reserva econômica do Brasil? A reserva econômica do Brasil é em dólar, são 340 bilhões de dólares. Se até o Brasil tem sua reserva em dólar, por que você não deve ter o seu dinheiro dolarizado? E a terceira e última pergunta: é caro para investir no cenário internacional? Não, não é. Com R$50 vocês conseguem comprar ETFs nas nossas plataformas, vocês conseguem comprar fundos internacionais com aplicações a partir de 100, de R$1.000, ou seja,
dentro da história econômica para investimentos, você, nossa audiência, você investidor, você poupador, você está no melhor momento do tempo que você consegue investir com pequenos valores. E isso vai ser super importante no 2022, com um cenário político tão conturbado. Legal. Gilvan, uma última pergunta. Um outro dado que saiu hoje foi o IBCBR, né, indicador conhecido como prévia do PIB, que caiu 0,15% em agosto em comparação com julho. O dado veio pior do que o esperado. Com essa alta da inflação e retração do crescimento, os debates sobre a estagflação se tornam mais constantes. Como é que você analisa esses dados e por quanto tempo vamos ter que conviver com esse cenário? Ótima pergunta, Dani. A gente aqui na Hora, mas a gente tem 3 notáveis, né, que eu brinco sempre, que é o Alexandre Espírito Santo, a Sandra Branco, que foi escolhida pela Forbes como as mulheres mais atuantes, mulheres no mercado financeiro, algo tão escasso. Queria muito cumprimentar a Hanna, parabenizar toda a BMC, porque trabalha com muita diversidade, com muita pluralidade, isso é importante para a democratização do acesso. Apenas 1 milhão de mulheres investidoras estão hoje investindo no mercado, tá? Então é importante ter isso, tá? E nós temos ali a Lorena, que fez um mestrado na China, por exemplo. Por que eu estou falando dos nossos notáveis? Porque quando eu venho falar com vocês aqui, eu tenho que conversar com eles, eles me dão umas teses muito boas. O que a gente gosta de olhar, para você que a nossa audiência quiser capturar um pouco essa visão, até para você é o seguinte: a BMC publica sempre, a gente lá nos nossos relatórios também. Você tem que olhar todos os indicadores que fazem um crescimento. Então, você olha comércio, você olha indústria, você olha agronegócio, você vai olhando segmentos econômicos e tentando capturar. Então, Dani, a gente teve ainda poucas vendas do varejo, que foram muito abaixo. E a gente já tinha ali essa expectativa que o PIB não iria ter o crescimento. Qual o problema, né? Se você não cresce um mês, não tem um desafio muito grande. Se você não cresce o segundo mês, não tem um desafio. Se você não cresce o terceiro mês, você não tem... Você liga um alerta. Então, o que está acontecendo é o seguinte: os últimos indicadores estão mostrando uma paralisação da atividade econômica. Se temperatura e pressão continuarem constantes, isso vai continuar. Se você não tiver um choque, ou seja, uma injeção de ânimo, né, uma injeção de energia para recuperar isso, a temperatura e pressão vai continuar caindo. Então, não é inegável falar em estagflação se nós não fizermos o que nós precisamos fazer. O que é isso? Política fiscal, né? O que é isso? Política fiscal mais adequada, uma reforma, redução dos gastos e recuperação dos empregos. Então, esse é o nosso desafio para frente. Então, se continuarmos olhando todos os indicadores que fazem o país crescer sendo reduzidos, o caminho natural é ter uma estagflação, porque nós não estamos crescendo há algum tempo. Então, a gente precisa de um choque de ânimo para essa recuperação. Eu gosto de falar dessa maneira muito objetiva e sem trazer assim, os dados macroeconômicos, porque para quem está aí do lado é o seguinte: se você tem que fazer uma alocação de recursos nesse momento, você tem que entender que todos os indicadores estão mostrando uma piora, e essa piora vai levar para o cenário. Então, você tem que fazer uma melhora, e as melhoras estão nesses componentes que eu acabei de passar para vocês. Mas olha para a pergunta, Dani, a gente tem que ficar observando... e sobre o tempo, a gente sabe que a crise hídrica tem uma expectativa de aumento de preços até novembro. Então, a gente tem combustível, a gente teve agora uma medida para tentar reduzir o ICMS, talvez isso traga algum impacto. A gente tem a crise hídrica penalizando a energia, os combustíveis. Então, a gente tem uma série de componentes que estão deixando a inflação alta. A gente só vai ter uma redução disso quando a inflação for reduzida, o custo de vida das famílias forem reduzido, e a gente tiver uma recuperação do emprego. Isso, em linhas gerais, para a nossa audiência, é o seguinte: cada aumento do PIB, cada aumento da taxa Selic, demoram 6 meses para ser inserido de fato na economia. Então, a gente pode esperar que pelo menos de 6 a 12 meses, esses indicadores de custo de vida para as famílias vão descer. Porque isso não é tipo fazer pastel. Pastel é ótimo, você põe no óleo e ele já está pronto logo em seguida. Como você tem fatores bem pequenos que interpretam a vida de 200 milhões de pessoas, isso não vai ser muito rápido. Então, de 6 a 12 meses é o que a gente espera que isso possa ter uma redução. Legal, valeu, Gilvan. Antes de encerrar aqui a entrevista, eu só queria passar um recado de um professor. Mandou um recado para você, o professor Alexandre Cabral, que mandou o seguinte recado:
Que orgulho do meu aluno, um dos melhores. Olha que mensagem. Eu sou fã dele. Cara, eu vejo esse cara todo dia 7, vou na BMC News, quando tenho oportunidade, convido ele para aprender com ele. Acho que a minha primeira bebida do dia é entrar lá e ver as lives dele. É um cara que tem muito respeito e muito carinho, assim, gosto bastante. Então, tenho uma gratidão eterna. Sou aluno do Alexandre Cabral, sempre falo para todo mundo, assim, tenho orgulho de falar. Legal, bacana. Parabéns. A primeira coisa é assim, cara, parabéns para Alexandre. Esqueci, verdade. Cara, desculpa, dia do professor, né? Aliás, para todos os professores, inclusive você, Gilvan, parabéns então para vocês, professores. Hoje é o dia de vocês. Sem os professores, a gente não teria nada nesse mundo, né? A gente não saberia nada nesse mundo. Não estaríamos nem aqui. A gente tem muito que aprender conhecimento, ainda. né? Que é passado. Valeu, Gilvan. Um abraço para você. É sempre maravilhoso as suas aulas aqui na BMC. Obrigado, viu? Obrigado vocês, desculpa o transtorno, parabéns à audiência. Não existe um lugar mais independente e mais construtivo que a BMC. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Um beijo. Valeu, Gilvan. Obrigado, Gilvan, mais uma vez. E é legal que quando o Gilvan vem aqui, tem sempre muito elogio para ele no chat. Aqui, por exemplo, o André já dando um parabéns aqui. Tem também aqui, eu separei aqui, ó, Diego Paganini falando assim, Gilvan é sensacional. O Lucas falando, parabéns ao analista convidado da Orama, sabe muito. O Diógenes falou assim, explicações excelentes, tá aí BMC, contrata o Gilvan. Gilvan, ele não precisa nem contratar, o Gilvan ele vem aqui sempre, a Orama sempre deixando aqui o Gilvan participando, é sempre muito bacana. O Davi falando explicação de forma simples e objetiva. Tá aí, recado dado aí, Gilvan Bueno, que tá sempre aqui na BMC. Valeu mais uma vez. Bom, a gente segue, né, Hanna? Porque agora tem gráfico, né? Tem, Daniel. Tem agora os gráficos do Alex André, que hoje traz 10 novos gráficos com informações dos mercados norte-americanos e também o mercado chinês. Fala, Alex. É isso aí, Daniel Morales e Hanna Beltrão. Hoje aqui no BMC Stock sempre trazemos os principais 10 gráficos do dia, assim para auxiliar você, investidor, na melhor tomada de decisão para os seus investimentos. Tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho em China, também Estados Unidos, sempre a gente comenta em relação a isso, também a preocupação com a inflação, que ainda todo dia a gente traz pelo menos um gráfico para falar de inflação, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no mundo todo. Qual que é a preocupação, se realmente vai ser transitória ou não, né? Qual que é a opinião dos principais gestores e analistas do mundo todo, tá? Então essa é a função que a gente sempre traz aqui no BMC Stock de hoje e sempre aqui os 10 principais gráficos. Então começando aqui o principal gráfico de hoje é o gráfico do S&P 500, né? Relação principalmente uma expectativa, né, do terceiro trimestre de 2021 com a entrega de earnings em relação a sales, né, em relação a vendas. Esse gráfico aqui é o gráfico da Bloomberg, né, que traduz simplesmente o índice de surpresa de earnings e de vendas, ou seja, o que a gente pode esperar de expectativa de lucro e também de vendas das principais companhias da Bolsa Americana, né, o S&P 500. O que a gente traduz aqui nesse gráfico? Né? Em relação ao terceiro trimestre de 2021, né, comparado aos últimos trimestres, né, lembrando que a gente tem uma janela desde o terceiro trimestre de 2019, a gente tem uma expectativa de earnings, né, crescente, claro que comparado com o segundo trimestre de 2021 é inferior, mas lembrando, né, como eu trouxe o gráfico até ontem, né, no BMC Stock, comparando-se com a expectativa, né, do quarto trimestre, primeiro trimestre do ano que vem, segundo trimestre do ano que vem, a expectativa é de queda, né, quando a gente está falando aqui de EPS, a gente está falando aqui abaixo, né, até mesmo de $50, né, por ação, quando a gente fala aqui do EPS do S&P 500. Tá? Então, em relação ao crescimento de EPS, nós não vimos aqui crescimento de vendas. Então, esse gráfico ele traduz muito em relação que o mercado coloca em conta, ou seja, que o mercado coloca como relevância em crescimento das principais companhias da Bolsa. A gente já trouxe alguns gráficos falando sobre a correlação de EPS com o S&P 500, né, toda essa relação de surpresa econômica. Eu trouxe até um gráfico em relação do Citibank também, outro gráfico também de outra casa. E esse gráfico da Bloomberg traduz muito em relação a isso. Ou seja, o mercado não olha tanto em relação a sales, né, ou seja, crescimento ou até mesmo queda de vendas. O mercado olha lucro, ou seja, essas companhias dão lucro. Tem até uma discussão no mercado que fala, né, ou seja, se realmente a bolsa é PIB ou se realmente a bolsa é lucro das principais companhias. E aqui traduz muito bem que a bolsa sobe, né, continua subindo nos últimos 10 anos e continua subindo em relação ao aumento de lucro, na expansão de lucro das companhias. É esse gráfico que traduz em relação a earnings do S&P.
Tá? Aqui também outro gráfico que eu vou conseguir traduzir em relação à Europa, né? O MSI Europa, mas fala em relação do setor de bancos e energy, né? Energia. Eu já tinha comentado aqui nos últimos dias, né, em setor, né, de energia. Inclusive, até quando eu trouxe aquele gráfico, né, em relação ao Sharpe, para quem acompanha aqui o BMC Stock, né, ou seja, o retorno ajustado pelo risco, né, inclusive até o índice de commodities da Bloomberg vem destacando altas expressivas, e isso, inclusive, não tem destaque só para petróleo, né, que está batendo na casa de $85 hoje, nem só minério de ferro, está falando aqui de praticamente todos os materiais básicos, né, ou seja, os commodities, que vem superando aí os principais indicadores e trazem, né, principalmente em relação ao trade que chama, ou seja, com o aumento de juros, né, nos Estados Unidos e também no mundo todo, aqui no Brasil a gente está também passando por esse movimento. Inclusive ontem eu trouxe até um gráfico em relação ao aumento de juros aqui nos Estados Unidos, no Brasil e nos principais países emergentes, e esse gráfico ele traduz, né, o MSI europeu, né, do setor de bancos e energia subindo, acompanhando o quê, né? Porque o setor de banco e o setor de energia está subindo, né? O setor de energia, acho que por razões claras, óbvias, né, que está todo mundo aí se discutindo, a gente vem falando todos os dias, e o setor de banco subindo em relação ao aumento de juros, né? Não só nos Estados Unidos, que a Treasury americana tem essa expectativa de aumento, né, com relação do tapering agora em novembro, e tem uma expectativa de alta do IPS, né? Ou seja, o IPS, Earnings Per Share, lucro por ação, sobe, a expectativa de ganho também sobe das principais ações por lá, ou seja, esse movimento é ascendente, lembrando, né, que não acompanhou, né, ao longo desse ano todo esse movimento, ou seja, a gente ficou aqui de abril até ali agosto, setembro, esse movimento ali decrescente, e agora o mercado entendendo, colocando no preço, né, as estimativas de lucro, e o mercado subindo muito forte aqui num curto período de tempo. A gente está falando aqui no mês de outubro, já recuperando. Lembrando, né, que não está falando só na Europa, a gente está falando no mundo todo, né, historicamente, né, os meses ali de novembro até mesmo dezembro é um mês ali positivo para os ativos de risco, principalmente bolsa, né? Então, lembrando, né, claro que não tem uma correlação direta com esse gráfico, mas também o mercado começando a colocar na conta, né, tirando, né, todas essas preocupações, né, de curto prazo em relação à inflação, que é uma dúvida, né, no mundo, incorporando as expectativas de resultados trimestrais nos Estados Unidos, que estão saindo até mesmo acima das expectativas, até mesmo o setor de bancos, que impulsiona bancos no mundo todo, como os bancos europeus. Tá? Esse gráfico aqui é o gráfico do MSI World, né, o gráfico do Morgan Stanley das ações globais. De novo, ele traduz claramente uma relação de earnings, né, revisão de earnings com a relação do índice, né, ou seja, a Bolsa Global ela acompanha o movimento de expectativa de lucro das principais companhias globais, né? Ou seja, nós passamos aqui em 2007, 2008, né? Ou seja, a crise imobiliária, né? Em queda, claro, a gente viu aqui também, né, 99, 2000, a crise, né, também da .com, também a queda, uma recuperação da Bolsa, claro, olhando historicamente, esse gráfico aqui desde 99, e agora recuperamos do Covid, né? Tivemos uma queda acentuada, né, de earnings, e agora tivemos uma recuperação, mas lembrando o que a gente está destacando aqui nesse curto prazo, ou seja, curto prazo está dizendo aqui novembro, né, expectativa de novembro, dezembro, ano que vem, né? A expectativa agora é queda, né, de earnings e respectivamente a gente está observando queda desse índice MSI. O que está impulsionando essa queda do índice MSI? Principalmente China, né? A China que tem uma grande peso, né, nas maiores economias do mundo, está acelerando, não só o setor de real estate, né? A economia da China, a gente vai até falar um pouquinho disso nos próximos gráficos, falando sobre a densidade demográfica da China, ou seja, os principais países asiáticos caindo, também tem uma correlação muito direta com a economia chinesa. A gente está vendo até dados de PMI que também colaboram com essa visão. E o mundo todo, Estados Unidos, de novo, nessa preocupação de estagflação, preocupação com baixo crescimento econômico, com aumento de inflação, né? Principalmente a gente vai trazer outros impactos também em relação à inflação. Vou também trazer alguns gráficos para falar um pouco mais sobre isso. E também, claro, em relação, né, a juros também nos Estados Unidos, que caso isso suba, também preocupa-se os ativos de risco, né, e também traz, né, um movimento, né, mais para renda fixa de forma geral, né, dizendo de uma forma mais clara aqui, mais objetiva. E os ativos de risco, né, eles perdem ali, né, o prêmio, né, quando faz ali principalmente essa relação de diferenciação de prêmio de risco. Tá? Então, lembrando aqui, a gente consegue observar uma queda de earnings das principais companhias e esse índice caindo, quando a gente consegue observar na janela de tempo. Ou seja, tivemos uma recuperação muito forte do Covid, mas agora voltando a patamares, lembrando que a gente está, essa linha aqui cinza é a linha, né, de 0 a 0, ou seja, a linha no break-even ali de earnings, de revisão de earnings, ou seja, se chegar no zero, como já chegou em alguma janela de tempo, ou seja, não tem revisão positiva de lucro, ou seja, revisão neutra de lucro, a empresa na média, as empresas globais na média não vão apresentar lucro expressivo, né, até mesmo um patamar positivo, tá? Bom, nesse gráfico aqui a gente vai falar um pouquinho, um gráfico curioso, né?
esse gráfico aqui ele tem uma expectativa de inflação, né, de 10% de crescimento de custo, né, de inflação para a cerveja, né? Então a gente consegue observar, para quem consome cerveja é muito interessante, inclusive até a Ambev, né, disse nos últimos dias, né, aqui no Brasil, que vai aumentar o preço da cerveja, já aumentou o preço da cerveja aqui no Brasil, claramente principais insumos, né, ou seja, tanto a latinha, né, ou seja, em relação do alumínio, que também é uma commodity, também dolarizada, também teve um encarecimento, também teve uma relação também muito forte também com os materiais, ou seja, com as commodities em relação a agrícolas, né, a gente fala aqui da cevada, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação também os fertilizantes também, que são dependentes da China, ou seja, que tem aí uma relação também com o ciclo da safra. Isso, todo esse desafio da cadeia de supply chain, aliado também uma relação de aumento de preço, né? E também não só, né, em relação ao aumento de preço dos principais insumos, que isso também claramente vai diminuir a demanda à medida que o preço sobe, né? Então, ou seja, em certa parte também tem essa correlação. Mas por outro lado, né, quando a gente vê aqui os central banks, né, ou seja, os bancos centrais do mundo todo injetando liquidez, até mesmo continuando injetando liquidez, né? Essa é a grande discussão do mundo todo, né? A gente está falando de 120 bilhões de dólares todos os meses na economia americana. E isso também impacta que a gente consegue observar uma inflação real, principalmente nos Estados Unidos. Ou seja, quando a gente fala de inflação real, a gente fala ganho acima da inflação. Ou seja, ganho, né, quando a gente compara com o salário desde 1974. O que isso se traduz? Isso se traduz basicamente, né, que não só o consumidor americano, mas todo o consumidor no mundo todo vai aumentar a sua demanda à medida que os salários também aumentam, né? Principalmente salários ligados a serviços, né, no dia a dia, como a gente trouxe também alguns gráficos claramente falando sobre essa retomada, até mesmo a dificuldade, né, de contratação, né, desse tipo de serviço, ou seja, em relação a cadeias de hotéis, restaurantes, que foram mais prejudicados pela pandemia, agora tem até uma certa dificuldade em relação aos estímulos, né, pelo governo americano à população de forma geral e também em relação ao impacto da inflação e também a relação à inflação do salário mínimo no salário, né, médio dos americanos. Tá? Mas também colabora-se no mundo todo nessa leitura de impacto não só de demanda, um choque de oferta e demanda, mas também uma relação principalmente né, de trabalho, né, também nos Estados Unidos, que aumenta a demanda por lá. Então, observam-se 10% de aumento, né, de custo de inflação da cerveja ao longo desse ano, final do ano 2021. Tá? Então, cerveja ficando mais cara no bolso aí, do consumidor. Esse gráfico aqui é interessante, ele tem uma expectativa, esse gráfico é desde 1950, esse gráfico de densidade demográfica, ou seja, as populações do mundo todo não estão crescendo, né? Na média, quando a gente fala aqui dos principais países do mundo, não estão crescendo, ou seja, as populações do mundo todo estão caindo, ou seja, a densidade demográfica está caindo. Tem algumas explicações que eu posso falar aqui. Esse gráfico é desde 1950, como eu comentei. Então, o forecast, né, tem uma expectativa de 2025 até 2085, tá? Essa expectativa, ou seja, são de vários anos, está falando aqui de mais de 50, 60 anos, né, de estimativa, de expectativa de dados, né? A gente traz aqui uma relação União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido e Japão, tá? São as principais economias aqui que são analisadas, são as maiores economias do mundo, né? Só não tem a China aqui nesse gráfico, mas também a China está desacelerando em relação à densidade demográfica. O que a gente traduz aqui nesse gráfico, né? Quando a gente fala aqui, principalmente, densidade demográfica, a gente fala principalmente a taxa de fertilidade, né? Ou seja, as pessoas tendo menos filhos, né? Na China a gente teve um movimento que nos últimos 40 anos, né, a política do governo chinês, que o chinês só podia ter um filho, né? Agora revisaram-se, né? Só podia ter 2 ou 3 filhos. Qual que é a relação de um impacto na China, por exemplo, né? Na China agora, mesmo com uma autorização, né, das famílias poderem ter 1, 2, 3 filhos, tem uma certa dificuldade porque lá a economia está desacelerando. E para você ter mais um filho, né, na família, esse é um motivo óbvio, mas claro, olhando claro, economicamente falando, de uma forma viável, a família precisa ter recursos, né, precisa ter dinheiro até mesmo para subsidiar, né, o novo filho, enfim, já a chegada de um novo filho. Isso é basicamente as 3 principais vertentes: investimentos, né, tanto da família em relação à saúde, educação e moradia. A gente está vendo uma crise de real estate por lá. Na China, tem um fator, uma curiosidade, que 60% dos investimentos chineses estão ligados ao real estate. A gente está falando de uma ordem de real estate, nos ativos, né, de real estate chinês, na ordem de 60 trilhões de dólares. Só para comparar, o mercado, né, de ações americano é na ordem de 47 trilhões de dólares. Ou seja, o mercado de real estate é muito maior até mesmo que o maior mercado do mundo em equities, né, que é o mercado americano. Ou seja, o mercado chinês é muito grande, tem essa dificuldade, a
até mesmo uma relação até quando, né, essa crise pode agravar ou não, né, em relação não só à Evergrande, mas outras companhias que a gente vem comentando aqui na BMC News, essa crise de default, não pagamento da dívida, a crise do setor imobiliário chinês, que está muito ligado também ao wealth das famílias, ou seja, a classe de ativos das principais famílias, que determina até mesmo o futuro, né, das próximas gerações, se realmente essa família vai ter mais um filho ou se não vai ter um outro filho, ou seja, também tem uma ligação direta com isso, e isso afeta também os investimentos, ou seja, a cadeia de consumo, população economicamente ativa, que esse gráfico ele traduz basicamente isso, ou seja, se vai ter mais gente trabalhando, se vai ter mais gente contribuindo, né, tanto impostos, em geração de emprego, enfim, nos próximos anos, tá? Claro, também a gente tem em relação também outras economias, por exemplo, a Rússia, né, a Rússia também tem uma explicação, né, ou seja, tem um problema, né, como pode dizer, de saúde, né? Ou seja, a população jovem, também a população adulta russa, principalmente os homens por lá, né? A gente consegue observar essa densidade entre homens e mulheres. Muitos homens morrem também por problema de alcoolismo, também tem um problema, né, regional, como pode dizer. Então, cada população, cada país tem algum problema específico, né? Ou seja, alguma dificuldade em aumentar a sua taxa de natalidade, fertilidade e conseguir, né? Ou seja, aumentar o número, né, até mesmo em relação, né, de ocupação, né, dos imóveis. Na China, por exemplo, tem 90 milhões de imóveis na média, né, que não são ocupados, são desocupados, até mesmo falam em cidades desertas, enfim, também tem uma outra preocupação também ligada claramente ao setor de real estate, tá? Então, lembrando, esse gráfico ele tem muitos significados, muitas alternativas que a gente pode pensar em relação ao crescimento demográfico global, tá? Esse gráfico aqui a gente vai falar um pouco sobre a relação, né, do inventário, ou seja, de semicondutores no mundo, né, que é esse gráfico aqui, ou seja, se o mercado espera-se na média que a crise, né, de semicondutores é transitória, por que os inventários, ou seja, os estoques, né, de semicondutores estão caindo, né? Ou seja, a gente consegue observar que isso só vai se reverter à medida que os estoques sobem, né, e o lead time, ou seja, a entrega, né, principalmente em relação, né, ao shipping, ou seja, por navio, enfim, o custo diminua, flua de uma forma mais rápida e o inventário principalmente suba e o preço caia, né? Então, ou seja, com uma oferta maior, né, e a demanda caindo com o aumento do preço, né? Então, isso que a gente consegue observar. Mas não é isso que o mercado está enxergando agora no momento, à medida que o inventário ainda caia e ainda tragam discussões, né, com essa leitura aqui de semicondutores, mas também de outras commodities que a gente vem discutindo aqui, também de outros produtos. À medida que ainda não tem uma clara sinal de recuperação, ainda espera-se, né, que essa crise, né, não só de semicondutores, mas a crise de supply chain não tem, né, um cenário de curto prazo para se resolver, tá? Aqui a gente tem esse gráfico global de manufatura, né, do PMI, a gente consegue ver aqui o tempo de entrega, né, dos suppliers, a gente consegue observar ainda que tem uma grande dificuldade, né? Então, ou seja, esse gráfico a gente consegue traduzir muito bem desde o ano de 98, nunca teve uma crise, né, em relação ao supply chain tão grande, né? Agora que a gente consegue traduzir no ano de 2020 e 2021, tá? A expectativa até mesmo para o ano que vem. Esse gráfico aqui a gente vai falar em relação às fintechs, né, as companhias que viraram unicórnio, né? O que é unicórnio? É uma companhia do zero virou ali um valuation, né, de 1 bilhão, né, ou seja, market cap ali de 1 bilhão de dólares, tá? Então, quais são as maiores companhias, né, os segmentos das companhias que viraram unicórnios? Fintech, são mais de 172 companhias. Internet Software Services, aqui, por exemplo, uma Facebook, uma Apple, claro, a gente está falando alguns anos atrás, né? Agora já são big caps, né? São companhias gigantes, só a Apple tem mais de 2,5 trilhões de dólares em market cap, né? Mas são companhias que nasceram ali do zero nos últimos anos, né? Que viraram empresas de unicórnio, né? Então, fintech, internet, o Nubank, por exemplo, é uma empresa de fintech brasileira, né? Que virou unicórnio. E-commerce, né? E direct to consumer, também inteligência artificial, health, né? Supply chain, logística, delivery, mobile, cyber security, né? Tem muito discutido sobre isso em relação a hacker, né? No mundo todo, ataque hacker, a gente vê aqui ataque hacker na CVC, na Renner, várias companhias aqui de capital listado, mas isso também não abrange só empresas grandes, empresas pequenas, empresas médias no mundo todo, governos. Isso é uma preocupação muito grande também com cibersegurança. Isso também vem aumentando investimentos, mais empresas vêm virando unicórnio, também em relação a soluções de automotivas, transporte, né, questão de analytics, hardware, né, EdTech, educação com tecnologia, tem várias companhias fazendo esse tipo de movimento, integrando tecnologia, fazendo esse movimento disruptivo, né, dentro da parte online, até mesmo depois da pandemia, né, também tem consumer retail, né, na parte de varejo, travel, na parte de viagem, pegando oportunidades em relação a isso. Então tem diversos segmentos que vêm, né, se transformando, vêm crescendo, vêm aí gerando valor para a sociedade e, consequentemente, né, vem virando empresas unicórnio, né, valendo mais de $1 bilhão. Mas o que destaca é empresas de software, services e fintech, tá? E são as companhias que mais têm sucesso aí do zero ao topo, tá?
Aqui a gente vai falar um pouco sobre essa transição energética global, né, de uma forma mais didática aqui para todo mundo entender. A gente está, claro, observando essa leitura global, né, que toda a economia, né, está virando para uma leitura, né, pro-renewable, né, ou seja, uma leitura, principalmente uma economia verde, né, ou seja, geração, né, de economia verde. Você está falando aqui wind, solar, ou seja, vento, sol, mas tem que entender diversos pontos, né? Essa migração rápida traduz principalmente, né, uma queda de energia disponível para o mercado e gera uma crise de energia que a gente está vendo essa crise de energia na China e no mundo todo, né? Na Europa, por exemplo, o natural gas subiu mais de 7, 8 vezes, né? Principalmente depois, né, da Alemanha, né, não querer usar energia nuclear, depois voltou atrás e começou a queimar carvão, né, uma energia muito mais poluente, e agora, né, voltando-se, ficar dependente principalmente do natural gas. O natural gas né, o gás natural, ele só consegue produzir, ou seja, ele tem ali a autossuficiência em 1/5 do que realmente produz. E a Rússia, né, e o Catar, que são os maiores produtores que demandam, né, para esses países, e tem um conflito geopolítico entre eles, então tem diversas relações para explicar esse preço, né? Também, claro, lembrando que o gás natural também tem uma dificuldade muito grande, tem a liquefação, tem uma dificuldade de transporte, de supply ainda muito grande, aliado a esse cenário que a gente está sofrendo, né, de curto prazo. Então, isso até mesmo os Estados Unidos, que é um país, né, autossuficiente, né, natural gas, a gente está vendo até os preços nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos também subindo de uma forma muito forte, então não é só também na Europa. Então a gente consegue observar que toda essa leitura, essa transição energética, né, a gente está vendo uma expectativa dos anos 2000 até o ano 2035, a expectativa desse gráfico é que 77% das energias no mundo todo sejam renewables, ou seja, sejam energias renováveis, né? Fóssil, né, ou seja, a energia fóssil caia para 13%, nuclear fica ali, né, em torno de 10%, né, mas alguns economistas, analistas colocando em relatório que, inclusive até mesmo na Europa, deva ser aí uma grande solução de transição energética, né, à medida que até mesmo a tecnologia melhorou muito, tem diversos inputs, né, tecnológicos em relação aos últimos anos, que traz mais segurança, né, para ter aí novas usinas aí nucleares e também, claro, uma energia mais limpa, né? Então tem diversos analistas que defendem esse ponto e também, claro, né, essa relação, essa transição que seja feita, né, de forma, né, de uma forma mais saudável, né, de uma forma mais devagar, à medida que, claro, essa velocidade de uma transição aumenta muito rápido, a gente consegue também traduzir, né, tem choques, né, de crise energética no mundo todo, como a gente está conseguindo observar agora, né? Ou seja, até mesmo países que demandam mais energia, né, ou seja, verde, ou seja, vendendo mais veículos elétricos, como eu falei anteriormente, né, são países que estão conseguindo até vender, por exemplo, 60% de crescimento de energia elétrica, né, proveniente a carros, mas a demanda de petróleo também suba. No caso da Noruega, por exemplo, como eu falei nos últimos gráficos, nos últimos dias aqui no BMC Stock. Então, tudo isso a gente consegue traduzir uma leitura ainda, né, de curto prazo, né, que a demanda de energia fóssil tem crescido, né, de uma forma muito exponencial, principalmente com a retomada econômica, não só das pessoas, mas também das indústrias. Tá? Então, tem diversos argumentos para falar um pouco sobre isso. Aí aqui é para a gente passar rapidinho, né, para a gente comentar. A gente tem as ações, né, globais de healthcare, né, de forma relativa, tem demonstrado queda, e também as empresas de real estate também têm caído, né, não só a China, mas também em outros países. E a gente consegue demonstrar claramente que o aumento de juros, né, no mundo todo, a gente tem visto aqui no Brasil, no nosso DI, né, o DI sobe, o setor de real estate cai, né, o financiamento fica mais caro, isso também traduz no mundo todo, aliado à crise da China e também outros países, inclusive até saíram dados também aqui no Brasil em relação a dados operacionais das companhias de real estate, né, nos últimos dias, nos últimos 2, 3 dias. E aqui a gente vê o setor de real estate também caindo com a mesma leitura em relação a juros, tá? Então a gente consegue entender esse trade de juros, quais são os principais setores impactados. Tá? E esse último gráfico aqui a gente vai falar sobre o RPK, né, que é receita por quilômetro rodado, né, das principais airlines do mundo. A gente tem esse gráfico aqui desde o segundo trimestre, depois daquela grande queda da pandemia, aquela grande crise, né, no meio do auge da pandemia. E agora tem um forecast, uma expectativa daqui para frente, né, ou seja, desde o terceiro trimestre até o terceiro, quarto trimestre do ano que vem, que tem uma melhora, né, tanto doméstica quanto internacional, quanto total. Né? Então, ou seja, tanto viagens internacionais quanto viagens domésticas dentro dos Estados Unidos, dentro do Brasil, ou seja, no mundo todo, o RPK suba, ou seja, quanto maior o RPK, melhor, né, mais receita por quilômetro rodado. Isso é bom para as companhias aéreas, mas tem uma preocupação, né, com querosene de aviação, né, que aqui no Brasil até apresentaram os dados de ontem para hoje, né, esse combustível, né, para as aeronaves. Não é o mesmo que a gasolina, o querosene de aviação, seja um combustível especial, né? Ele subiu mais de 92%,
né, isso pressiona a margem para o setor, que já é um setor difícil, né, que tem a preocupação com dólar, com leasing de aeronaves, tem a preocupação com combustível, e toda essa relação da preocupação que teve com o endividamento, né, a alavancagem das companhias, que na média elas operam alavancadas, com uma relação principalmente, né, que aconteceu no ano passado, que foi um fator de outlier por falta da pandemia. E agora o setor demonstrando-se, né, uma recuperação, né, um crescimento. Então esse gráfico é otimista, as principais airlines do mundo, né, principalmente as regionais, que também já vêm demonstrando, né, compra de aeronaves menores, né, que a gente fala as regionais são aeronaves, a gente vê aqui a aviação regional da China encomendando aviões da Embraer, E1, E2, né, a gente consegue ver uma recuperação até mesmo de backlog, né, de pedido. Isso também demonstra, né, um aumento de apetite de oferta do consumidor global aí por viagens tanto internacionais quanto globais. Tá bom? Então esses são os principais gráficos de hoje. Daniel e Hanna, sempre auxiliar você, investidor, na melhor tomada de decisão para os seus investimentos. É isso aí, valeu Alex pelos gráficos desta sexta-feira. A gente segue já no finalzinho aqui do BMC Stock, mas ainda trazendo informação. Eu começo trazendo que o Açaí comprou a operação das unidades do Extra do Pão de Açúcar por 5 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo o comunicado da empresa, o valor da transação vai ser pago em duas formas. A primeira é com o parcelamento de 4 bilhões de reais entre dezembro de 2021 e janeiro de 2024. O pagamento de 1,2 bilhão restante vai ocorrer em uma transação entre um fundo imobiliário e o Pão de Açúcar. Caso o pagamento não seja feito, o Açaí será o responsável para cumpri-lo. O Pão de Açúcar não deu detalhes sobre o fundo, mas afirmou que o fundo vai alugar 17 imóveis que antes eram da empresa, o Açaí, por 20 anos renováveis por igual período. Há tempos, o Pão de Açúcar tem buscado melhorar os resultados da bandeira de hipermercados Extra, que tem enfrentado forte concorrência de empresas de atacarejo, que incluem, além do Açaí, o Atacadão do grupo Carrefour Brasil. E a GetNet, empresa de pagamentos do Banco Santander, acusa o Nubank e a Mastercard de severos prejuízos avaliados em 62 milhões de reais. A empresa alega que ambas as companhias estão inflando suas receitas e cobrando o dobro de tarifas ao driblar uma regulação do Banco Central. As informações foram publicadas pela revista Veja. Segundo a reportagem, o esquema indevido de cobranças de tarifas tem gerado uma receita de cerca de 400 milhões de reais ao Nubank. Na prática, o Banco Central impõe o limite de 0,5%, que pode chegar até 0,8% nas taxas cobradas por operações no débito. No entanto, a Fintech oferece a seus clientes um cartão pré-pago que é usado como cartão de débito, mas com uma cobrança de 1,2% por transação. A GetNet entrou na Justiça de São Paulo alegando que o próprio Nubank informa aos seus clientes que o cartão funciona como uma operação de débito em conta. A empresa diz ainda que a própria Mastercard é quem permite que o seu cartão pré-pago seja usado como cartão de débito nas maquininhas. No processo judicial, a empresa do Santander acusa a Mastercard de abuso de poder econômico. Isso porque mais da metade das transações da GetNet são da bandeira Mastercard, que por sua vez não permite que as maquininhas deixem de aceitar o cartão Nubank. E Dani, antes da gente encerrar o nosso BMC Stock, vamos rapidinho aqui para o nosso mapa de calor, trazer atualizações sobre o Ibovespa, que agora, deixa eu só dar uma leve atualizada aqui, o índice que opera agora em alta de 1,12% aos 114.454 pontos. Já aqui no mapa de calor, como a gente falou, né, durante todo o nosso BMC Stock, Pão de Açúcar está se destacando com alta de 14,02%, agora há pouco estava subindo mais de 15%, e o setor de varejo, o setor de bancos também estão figurando entre as maiores altas. A MER3 subindo mais de 6%, chegou aí a bater quase os 7% também. Grupo Soma sobe também mais de 3%. Quem mais está subindo por aqui? Lame 4 também, lojas americanas, sobe 3,61%. E os bancos também, BBDC4 sobe 4,51%, Cielo sobe pouco mais de 4% também, Zambi 11, Santander sobe também 4,74%. As companhias aéreas também, estou vendo aqui que Gol sobe 2,29%,
portanto é isso, a maior parte das empresas estão desse lado verdinho da tela, estão subindo no pregão de hoje. Já entre as maiores baixas também a gente vê Açaí disparando aí com queda de 3,64%, depois vem Melios, Cash 3 caindo 2,91%, Prio 3 cai 2,27% e no setor de varejo tem Pets recuando 2,14%. E por enquanto é esse o cenário nesta sexta-feira, né, o Dani? Agora sim, sextou pro Daniel, na verdade não sextou para ninguém, né? Que o Daniel ainda continua não. Aqui, mas daqui a pouquinho o Daniel já vai sextar, né? Logo depois do marketing. Eu ainda tenho 5h15, tem BMC Business ainda tem por aqui. Tem BMC Business, né? Quem vem hoje no BMC Business? Hoje a gente conversa com o CFO da Aura Minerals, para a gente conhecer um pouco mais sobre a companhia. Então já coloca aí no despertador, já anota aí no seu papelzinho, na sua mesa de trabalho, de casa, de onde você estiver, para acompanhar o BMC Business às 5h15, hein? Então nem precisa anotar, já pode ficar direto aqui assistindo também o BMC Market. Pois é, uma também, opção né? também, né? Ficar acompanhando, né? O pessoal vai trazer mais informações aí do mercado financeiro e, é claro, o BMC Market, sempre um programa animado e também com muita informação, né? Sempre apresentado pelos melhores do mercado. Olha eu puxando o saco aqui ao vivo, né? Mas vamos lá, então. Mendigando like nessa hora, né? Mendigando like, tá vendo? Então, inclusive, o pessoal tá fraco no like hoje aí no nosso chat, hein? Então, aguardando aqui os likes. É isso aí. Valeu, Hanna. Beijo pra você. Até segunda, então, hein? Até segunda, Daniel. Bom BMC Market aí pra vocês. Valeu.